Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, na paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tuguri. Hoje, dia 4 de setembro, sábado, somos convidados a refletir o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. O evangelista Lucas registra o dia de sábado. Por que esse dia é específico? Por que esse dia do sábado é tão falado no Novo Testamento? Tudo começa a partir do livro do Gênesis, no relato da criação. Segundo o livro do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias, e no sétimo dia, que é o sábado, Deus descansou. Então, os fariseus, os judeus, os mestres da lei, elaboraram leis rigorosíssimas, proibindo qualquer atividade em dia de sábado. Não se podia festejar, sair de casa, caminhar, nenhum tipo de trabalho, nem mesmo tomar banho ou pentear os cabelos. Tudo era proibido em dia de sábado. Então, eles observavam muito essa lei com muito rigor. Nem mesmo os escravos eles permitiam que trabalhassem em dia de sábado. Mas era uma lei que não era cumprida com amor, feita com convicção. Era uma lei simplesmente cumprida pela lei. A lei está escrita assim e assim nós faremos. O próprio Deus não pediu isso. O próprio Deus não exigiu que fosse com tanto rigor, mas que as coisas foram feitas com amor. Por isso, Deus pede: o Senhor seja teu Deus, e não haja um outro Deus no meio de vós, porque eu sou um Deus único. Amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Então a lei deve ser obedecida com amor. Jesus vem trazer uma transformação. Agora, para Jesus, o mais importante será o domingo, e não mais o sábado, porque no domingo em que Cristo Jesus ressuscitará dos mortos. E também a lei deverá ser seguida agora com amor, com valorizar o descanso, valorizar a fé, não é? A espiritualidade, valorizar a família, mas sem aquela obrigação de que não pode fazer nada, de que tudo é proibido, não é? A lei, ela está a serviço do ser humano, e não o ser humano é escravo da lei. Então a grande transformação que Jesus nos trouxe é essa: colocar a lei como serva do ser humano, como um objeto, e não a lei como dona do ser humano, como cadeia para prender o ser humano, né? E isso muitas vezes nós sabemos que traz grande dor e sofrimento para pessoas que às vezes não conseguem cumprir a lei por causa de nossa fraqueza, por causa de nossos pecados, e fica com um peso de consciência muito grande. Às vezes a pessoa fica muito deprimida, fica se julgando inferior, se menosprezando. Então, nós temos que obedecer com certeza, mas a lei do amor, da misericórdia, do perdão, e não a lei pela lei. E então os discípulos de Jesus arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com a mão. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis isso que não é permitido em dia de sábado? Então, os fariseus, eles ficavam observando Jesus para tentar achar algum defeito em Jesus e seus discípulos. São aquelas pessoas que não olham para a própria vida, não cuidam da própria vida, mas vivem cuidando da vida uns dos outros. Vivem vendo as autoridades, os líderes, os coordenadores, para ver se cometem algum erro, para sair comentando. Só que, na verdade, se esquecem de olhar para o próprio interior, que está sujo, que está podre, que precisa de mudanças. Mas, na vida, infelizmente, é assim. Para muitas pessoas, é muito mais fácil condenar os outros, apresentar o defeito dos outros, que examinar a própria vida. Por isso, os fariseus condenam Jesus e seus discípulos.
Jesus respondeu-lhes: Acaso não lestes que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Jesus se refere ao costume antigo de oferecer comida a Deus. Oferecia-se pães assados, carne assada, se oferecia tudo que os homens comiam, eles ofereciam também para Deus. E somente os sacerdotes podiam comer desses pães. Era uma espécie de dízimo da época. Os sacerdotes eram mantidos pelo povo através de comida. Como ainda não conheciam o dinheiro, como ainda não existiam a moeda, então eles ofereciam o dízimo aos sacerdotes em forma de comida. E Davi, que era rei e não era sacerdote, comeu desses pães junto com seus companheiros e não caiu em pecado, porque estava com fome, porque não fez aquilo por abuso, mas por necessidade. Então Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor do sábado. E por isso ele pode legislar e mudar as leis para melhor aperfeiçoar as leis. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, seu dia, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.